paz do Senhor, igreja. Um privilégio muito grande para mim, mais uma vez, estar na nossa amada igreja, na nossa igreja do Brasil para Cristo, para fazer algo para o nosso Deus, pelo tanto que Ele fez por nós. Meu coração está feliz, o meu coração está alegre, por Ele me dar mais esta chance, por Ele me dar mais esta oportunidade e dizer que só o Senhor é o nosso Deus. Estamos alegres e vamos falar aquilo que o Papai do Céu colocou em nosso coração. Hoje, pela manhã, nós aprendemos muito na nossa escola dominical acerca de subir neste altar para falar, para dignificar e para dizer que verdadeiramente quem é o nosso Deus. E se nós viermos despreparados, as coisas irão acontecer tudo errado da forma que o nosso pastor colocou na nossa mente hoje. Não podemos subir nesse púlpito de qualquer maneira para falar daquilo que nós temos de mais precioso em nossa vida. Aquele que Deus, olhando para o mundo, disse: vai, meu filho, e recupera o meu povo, e aqui está o povo de Deus. Louvado seja Deus. Então eu tenho muito cuidado quando eu subo no púlpito para falar do Senhor. Eu queria cantar com os irmãos o verso e o coro de um hino que diz assim, ó: o profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-lhe útil para o seu Senhor. Fala a Deus, toca-me com brasas do altar, fala a Deus, fala a Deus, sim, alegre a quem não creu. Que maravilha, né? Nós pedimos para que Deus fale conosco. Mas para que Deus fale conosco, Ele é preciso de usar alguém para vir aqui falar. E aqui todos nós, lá do último banco até o primeiro aqui, todos nós ganhamos do nosso Deus um dom para exercitar a obra do Senhor aqui na face da terra. E qual é a nossa missão? Dizer que Deus está presente em cada reunião nesta noite. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. A nossa mensagem hoje, meus irmãos, tem um título interessante que diz: por que a terra está sendo destruída? É interessante, né? Por que a terra está sendo destruída? Irmãos, o profeta Oséias profetizou no ano 780 a.C. uma situação crítica semelhante à que nós estamos vivendo atualmente. Ontem, quando nós fizemos a abertura da vigília, a primeira palavra que foi dita foi a mesma que a pastora Izinha disse hoje aqui nessa noite. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, porque toda vez que Satanás se vê que vai perder, ele fala: eu não vou perder, mas ele já perdeu, porque nós somos uma igreja vencedora em nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, a situação é muito crítica, muito semelhante, e que nós vamos ler no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, e o versículo 1, 2 e 3. É interessante, né? Às vezes nós olhamos para o nosso Brasil e pensamos que a coisa vem acontecendo agora. Não, isso é uma continuidade de quando o povo passou a largar Deus de mão e se aprofundar em outras coisas. Aí os profetas que Deus sempre colocava na frente do povo para indicar, para ensinar, para profetizar, e o povo preferia mais ir para o lado errado.
E a coisa foi se complicando, até que chegou até a situação que nós chegamos atualmente. Os irmãos acharam? Profeta Oséias, capítulo 4, é a corrupção geral de Israel. Hoje nós estamos na corrupção geral. Em que país que nós vivemos? No Brasil. E quem é o pai da corrupção? Chama-se diabo e Satanás. E quando Deus coloca os seus servos para combater essa corrupção, que só traz destruição, só traz coisa ruim, a coisa começa a ficar complicada. Mas em nome de Jesus, a nossa igreja está e vai continuar com os joelhos no chão. E nós temos que olhar para o nosso presidente, porque ele está sendo o primeiro a puxar esse versículo. Para onde ele vai, ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso? Então a Igreja do Brasil para Cristo está numa campanha que a pastora Luiz contou para nós as horas que já tem de oração, né? Mais de 400 horas. É muito. Só aqui na nossa sede. Mais de 14 mil horas de oração. E qual é o diabo que vai resistir isso? Nenhum. Não vai. Todas as vezes que nós colocamos nosso joelho no chão, a nossa voz é elevada em fase, em momento de glória. E essa glória que a pastorezinha falou, ela sobe, ela volta dobrada para nós. Nós recebemos em dobro, em juro. Por quê? Porque Deus é misericordioso e nós aprendemos desde criança a falar: este Brasil é do Senhor. Mas se nós não fizermos nada para ele, ele vai continuar na mão de Satanás. Mas Jesus Cristo, antes de subir para o céu, ele diz: eu levantarei uma igreja e a porta do inferno, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. E aqui está uma parte dessa igreja, meus irmãos. É só a parte aqui da nossa sede. Agora calcula o nosso ministério, calcula as outras igrejas todas que estão intercedendo pelo nosso país. É a igreja do Senhor. Todos acharam? Profeta Oséias, capítulo 4. Primeiro versículo diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. E esse é o pior de tudo, a falta do conhecimento de Deus. Então nós temos que pregar a palavra do Senhor, mas com conhecimento de Deus, porque qualquer um que subir nesse púlpito para falar de si mesmo, não vai dar uma palavra, vai sair daqui envergonhado. Mas nós vamos falar em nome do Senhor. Então nós temos que fazer as coisas certinhas. Versículo 2: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídio. Estamos vivendo isso? Estamos atualmente. Não é uma coisa triste, mas está escrito na palavra de Deus, e não é de hoje não. E vamos para o versículo 4, que diz assim, versículo 3: por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar. Viu que situação? Então, é motivo de nós não olharmos para um lado, não olharmos para o outro e, principalmente, não olharmos para trás, porque todo aquele que olha para trás, automaticamente já perdeu a sua batalha. Então, nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus, o Filho de Deus. O que foi dito hoje aqui, nós aprendemos muito. O tanto de sacrifício que Jesus Cristo passou para hoje nos dar o direito de nós termos um templo para agradecer a Deus por tudo que Ele fez. E não foi só a nós, não. A palavra de Deus diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e nós fazemos parte desse mundo. Então, se essa misericórdia alcançou até nós, nós não podemos fazer aquela situação: a minha barriga está cheia, o do meu vizinho que se dane para lá. Não, irmão, nós temos que ajudar os nossos irmãos em qualquer situação. E isso é complicado se nós não fizermos, porque sem amor nós não chegaremos
a lugar nenhum. Agora, por que a terra está sendo destruída? Por causa dessa situação. Não é isto que nós estamos vendo todos os dias atualmente, praticamente quase que 24 horas por dia. Nós não temos condições de pegar um carro, deixar ali nem trancado com tudo quanto é chave. De repente a gente chega lá para pegar o carro, está tudo arrombado. Não é isso que está acontecendo atualmente? Mas não é novo, não. Desde a época que desse profeta, já aconteciam essas coisas. Você pega a sua casa, você bota a tranca aqui, você bota a tranca ali, você bota a tranca lá, de repente os caras entram no aeroporto e roubam mais de 1.000 quilos, 2.000 quilos, não sei nem quantos quilos de ouro. E lá tem segurança, lá tem tudo. E coitadinha da nossa casa. Eu me lembro do pastor Gideão Júnior, quando comprou a casa bem perto da minha lá, mas botou tanto cadeado, tanta coisa, e o muro era de toda altura. Aí eu falei, Guil, cuida bem, porque mesmo cuidando, já está arriscado a gente perder. Está escrito aqui na palavra do Senhor. E chama-se o quê? Satanás da destruição. E aqui é o exército da salvação. E como é que nós vamos transmitir essa salvação? Não é no grito, não. É na palavra do nosso Deus. Jesus é bom. Jesus te ama. Ah, mas o cara matou, o cara roubou. E daí? O pastor lá do Piauí chega aqui, um monte de bandido que está tudo recuperado, dando glória a Deus, é de toda altura, fica todo mundo olhando, o que é aquilo? Será que ele quer aparecer? Não, aquilo é alegria pela transformação que Deus fez da vida dele. É o que nós temos que sentir, é a alegria da nossa transformação para vivermos fazendo bem e principalmente, irmãos, caminharmos para o céu. Isso é que é mais importante, caminhando para o céu, passo a passo, nós veremos, sabe quem? A face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. É interessante, não? Olha que coisa mais engraçada. O profeta Isaías confirma estas mesmas palavras no capítulo 59 e no versículo 14. Os dois profetas já trabalhavam na mesma situação. Todo mundo sabe que quando Deus entregou aquele povo para o profeta Isaías, estava complicada aquela situação, mas ele também começou a falar sério com aquele povo, se arrependam, voltam para Deus, porque senão a coisa vai ficar ruim. Isaías 59, 14 diz, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Não vai entrar, é uma barreira terrível. Nós estamos vendo aí, irmão, esse ano de 2018, o quanto nosso presidente está lutando para tentar colocar esse Brasil, principalmente nos princípios primordiais da sociedade, que é a educação, é a sabedoria, é a ciência, né? É a bondade, é a benignidade e principalmente a verdade. Essa é combatida por Satanás. Olha para o sábio por causa de quê? O diabo, não sei por que cargas d'água, teve um presente na vida dele. Ele ganhou um presente. Sabe quem foi? É a filha dele. E nós todos sabemos como se chama a filha de Satanás. A mentira! Está vendo aí? Então nós não podemos de forma alguma permitir que a filha de Satanás venha comandar o nosso Brasil. Porque o Brasil, como eu disse, é do Senhor. É do Senhor e vai continuar sendo. O hino 340, eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E se nós tivermos que morrermos em nome de Cristo, morreremos. Jesus Cristo, como Filho de Deus, Espírito, transformou-se em homem, veio, morreu. Por que nós não iremos morrer pela causa de Cristo? Já vivi demais, tudo que o Senhor me deu, eu já usufruí. Então, a hora que ele falar, vem meu filho, eu vou. Vou feliz, vou alegre. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu tenho que agradecer a Deus. E qual é a minha gratidão? É trabalhar na obra do Senhor. Como eu falei no princípio aqui, a minha paixão dentro da obra do Senhor é tocar o meu instrumento. Eu já contei a minha história, como é que foi que eu aprendi música, não vou contar porque o tempo não dá, né? Mas a minha paixão, o meu desejo, a minha gratidão para com meu Deus é tocar o meu clarim para o Senhor. E os irmãos viram, né, no último congresso
dos senhores, eu sentei sozinho ali e fiz aquele solo que dizia o silêncio do Senhor. E muitas das vezes, meus irmãos, o silêncio do Senhor serve de resposta para nós. Hoje até quando os irmãos pararam de cantar ali, o pastor Gil passou perto de mim e falou assim: ué, esqueceu como é que é ser homem para cantar no conjunto dos homens? Não estou podendo. Mas o meu coração cantou. E a minha voz vai voltar a tocar, e a minha voz vai voltar a cantar, porque eu gosto de dizer: Senhor, muito obrigado pelas 24 horas de vida que o Senhor me dá. Então, meus queridos irmãos, é muito importante. E lá no versículo 15, desse mesmo capítulo 59 de Isaías, diz assim: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça na face da terra. Interessante, né? Como é que a gente sabe que Deus não se agradou disso? Porque nosso manual de vida chama-se a Bíblia Sagrada. É aqui que nós tiramos o nosso jeito de deitar, o nosso jeito de levantar e o nosso jeito de viver 24 horas por dia, louvando ao Senhor. Irmão, sabe uma coisa? Nós temos a marca de Cristo em nós. Nós temos. Às vezes a gente sai escondido aí, não quero saber, vou ficar meio escondido, não quero falar. De repente alguém olha para nós assim. Agora mesmo, semana passada, retrasado, eu estive lá em Calda Nova com a Alessandra, né? E nós estávamos na piscina, nós vamos ficar escondidos assim. E tinha um casal que ficava olhando para nós, ficava olhando. E de repente se aproximaram. Eu digo: Alessandra, vem aí, vai falar alguma coisa. Ele chegou: vocês são crentes? O homem nunca me viu, o homem é lá de Minas Gerais. Sabe o que é isso, irmão? É a marca de Cristo que está dentro de nós. E nós temos que deixar aflorar de dentro para fora, para que o mundo veja Cristo dentro de nós. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. Temos que fazer isso. Demonstrar que Cristo é vivo e vai continuar vivendo enquanto nós dermos lugar. Principalmente, né, quando nós estamos em locais que nós temos que demonstrar que somos de Cristo. Nós temos que fazer igual o discípulo fazia. Foi falado hoje aqui. Os guardas chegaram para prender Jesus, não foi isso? Onde é que está? Onde é que não está? Onde é que está? Onde é que está? Eram 12. E estava lá Jesus no meio. E agora, quem que a gente vai prender? Glória seja dada no nome do Senhor. Aí vem a pergunta: tu és o Cristo? Nós somos Cristo? Temos que responder sim. Agora vamos esperar o que vai acontecer. Se estiver falando que é Cristo, e na verdade não tiver nada de Cristo dentro de nós, não vai acontecer nada. Mas se nós falarmos que somos de Cristo e falar eu sou de Cristo, algo diferente vai acontecer. Vai acontecer porque em cima de nós existe uma luz que nos guia para os melhores locais, onde nós podemos demonstrar, falar sem medo e sem vergonha. Quando eu morrer, eu sei para que lado eu vou. Eu vou para estar junto do meu Pai. Eu vou para estar junto de Cristo. Eu vou ter um privilégio muito grande de ver a face daquele que morreu por mim. Então, irmão, um pouquinho, um tantão, não importa o tanto que você faz, mas trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o nosso Deus, porque as coisas vai dar tudo certo. Então nós temos que fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então a verdade desfalece. Será que Deus se agrada disso? Claro que não. É verdade que não gosta de jeito nenhum. Em João capítulo 8, 32, está escrito aquilo que o nosso presidente fala quase todas as vezes que ele pega. Ele não pode ver uma câmera de televisão, ele não pode ver um microfone, que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque ele sabe que o Brasil está enfiado numa mentira até o pescoço. Mas com a ajuda da igreja e com essa responsabilidade do nosso presidente, o nosso Brasil vai ficar liberto. Porque existe oração. E uma lágrima de um servo do Senhor move o coração de Deus, irmãos. Chora nos pés do Senhor. Chora. Às vezes é ruim a gente chorar na igreja, tem alguém olhando. Mas entra no teu quarto. Às vezes a gente fala muito de Jó. E todo mundo pensava que Jó era forte, não chorava. Mas a Bíblia revela que Jó entrava no seu quarto e lamentava com seu Deus.
E a última coisa que Deus deu de presente para ele, que ele pensou que ia morrer, estava todo ruim, de repente aparece lá os amigos, entre aspas, né, para receber a oração, e ele está bem, foi o meu Deus que mandou, eu vou interceder por vocês, e começou a orar, e quando ele terminou a oração, automaticamente nós temos um costume muito, muito bonito, né, de quando orar, nós fecharmos os olhos, né? Eu creio que Jó deve ter fechado os olhos, e ele fechou os olhos, e começou a orar, interceder, e de repente, quando ele fala amém, todo mundo abre os olhos. Eu creio que quando ele abriu os olhos, estava todo mundo bonzinho, ele olhou para ele, bonzinho também. Sabe o que foi? Porque ele não mediu esforço, mesmo ruim, mesmo doente, mas intercedeu por aqueles que ele viu que estavam em situação pior do que ele, e ficou completamente liberto. E Deus é tão bom, né, meus irmãos? Que aquela mulher que mandou ele amaldiçoar Deus não levou ela não. Deixou ela para ver o que iria acontecer com Jó. Eu creio que de repente ela viu aquilo e falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu mandei esse homem amaldiçoar Deus, agora o homem está limpinho agora. Será que ele vai fazer comigo? Não fez nada, sabe por quê? Jó sempre foi um homem de Deus. E ele confiava em Deus, assim como nós confiamos em Deus e continuaremos confiando até o fim. Então, por isso, João 8,32 está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto, libertar de quê? Às vezes você vai sair para pregar o evangelho aí, de vez em quando eu saía mais o pastor Geraldo para pregar, e nós gostávamos de falar esse negócio, crê no Senhor Jesus, crê na verdade, e a verdade vos libertará. Eles ficavam olhando para nós, mas libertar de quê? Na mente deles, irmãos, na mente deles, eles estão libertos, eles estão tão acostumados a pecar, é beber, é fumar, como o pastor falou aqui, é adulterar, aquilo para eles tudo é uma festa. Quando vem para a igreja, tem dificuldade em deixar aquilo. Aí eles perguntavam, mas vai libertar de quê? Libertar do pecado, meu querido, libertar do diabo, libertar do erro, e nos levará a conhecer o verdadeiro Deus. É por isso que eu digo, quem conhece a Deus, participou da igreja, participou de alguma coisa aqui, ou coral, ou banda, ou criança, seja lá o que for, trabalhando para Deus, se afastar, ele pode até dizer que não, mas lá dentro do seu coração, ele está sentindo uma falta tremenda de fazer alguma coisa na casa do Senhor. E quando eu vejo essa banda tocando, eu choro. Eu choro por dentro, porque é minha vida. Foi na igreja do Senhor que eu aprendi música. Foi na igreja do Senhor que eu fui para o concurso e fui promovido e foi indo. Então a minha gratidão, irmãos, não tem como explicar. E quando eu vejo a nossa banda tocando, e tocando bonito, vocês pensam que eu fico alegre? Fico alegre para a banda tocando bonito. Mas dentro de mim há uma tristeza muito grande. Mas eu tenho fé no meu Deus, que Ele não vai me levar antes de eu voltar para ali e cantarmos o hino. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Eu vou ser forte ali novamente, porque ali é meu lugar. E as oportunidades que foram me dando para que eu venha falar, mas nunca de mim, mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós iremos fazer. E agora nós pegamos uma moda bonita aqui agora na nossa igreja, né? Só se fala em guerra, só se fala em batalha, mas tem que ser assim. Os irmãos viram Nabote, quando foi apedrejado? Tá bom, já que tem que ser, pode mandar pedra. Morreram Nabote e os 2 filhos, mas não negaram ao Senhor. Nós não podemos negar aquilo que Deus colocou dentro de nós, tanto materialmente como espiritualmente. Tudo que nós temos, irmão, não é nosso, porque isso aqui é o quê? É pó, é cinza, é barro, e ao mesmo tempo não é. Ela veio de lá, por isso que é. Mas no momento que nós temos o quê? Um tempo, um fôlego de vida, isso aqui chama templo e habitação do Espírito do nosso Deus. Então nós temos que glorificar a Deus. Nós sabemos para onde o nosso corpo vai, mas nós temos mais certeza para onde o nosso espírito vai. Aí é que é interessante, isso aí é que dá vontade de trabalhar mesmo. Não desanime, não. Vai aparecer alguém e fala, mas você está cantando feio, mas você está falando feio. Não liga não. Deus está recebendo tudo. Ele me deu uma voz ruim, é porque ele queria ver eu cantar ruim. Ele devia estar pensando assim, eu estou cansado de ver gente cantando bonito, né? Vou arrumar um para cantar feio agora, para melhorar o meu ouvido. E arrumou uma pessoa para cantar desafinado. E eu vou glorificar a Deus pelo aquele irmão.
A irmã está tocando desafinado, não consegue tocar 2 notas, vou glorificar. E está agradando aos ouvidos do nosso Deus. É o que nós temos que fazer. E todas as vezes que nós olharmos para o nosso irmão, vamos olhar com um olhar de piedade, de misericórdia e de apoio para nunca desanimar de fazer a obra do nosso Deus. Isso é muito importante, né? Então a vontade de Deus é nos libertar do pecado, do diabo, do erro, tá vendo? E nos levar a conhecer a Deus. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estamos seguindo ele, pode prestar atenção, né? Quando nós chegarmos lá, nós vamos prestar conta a ele. Já pensou que coisa bonita? Nós olhar o rosto de Cristo, mas temos que prestar atenção. Nós perguntamos o que ele vai fazer. O que eu fiz? O que você fez com os talentos que eu te dei? Aquele dom que eu dei para você cantar. Aquele dom que eu dei para você tocar. Tem um dom muito mais importante, que às vezes a gente nem fala, mas a nossa igreja agora está falando muito. É o dom de oração. Me lembro de um pastor que gostava de pegar o microfone e fazer aquela pregação que ele achava que era bonito. E na hora do apelo, era a coisa mais interessante. Tinha uma irmãzinha, sempre uma irmãzinha. Deus abençoe essas irmãs, porque para o irmão dobrar o joelho para orar na hora do apelo, é meio complicado, né? E quando começava o apelo, a irmã colocava o seu joelho no chão e falava, Senhor, tem misericórdia agora, salva pelo menos uma alma. Ia falando e falando, de repente levantava 2, 3, 4. E uma vez, essa pessoa, uma dessas pessoas que se batizou, veio até aqui à frente, para dar um testemunho acerca da sua conversão. Aí, quando ela começou a falar, disse que o irmão saía, ficava lá na porta, apertando a mão de todo mundo. E aí, gostou da minha pregação? O Senhor te salvou através da minha pregação? E quando passou esse irmão, aí foi a hora do aperto. Aí o pastor, e aí, você gostou da minha pregação? Falou ao teu coração? Você aceitou Jesus? Aí o novo convertido falou, não, eu aceitei Jesus Cristo, porque eu estava sentado do lado de uma irmã, que eu agora não estou nem vendo aqui. Ela começou a interceder por mim, e Jesus tocou o meu coração, e eu fui lá na frente. Então, meus irmãos, orar é bom, não importa se alguém está vendo, se alguém está deixando de ver, se alguém está se importando com a tua oração, com a minha oração, mas tem um que está se importando, chama o Senhor nosso Deus. Converse com eles a só, converse com ele com a frente para a parede. Se alguém for te importunar, diga, estou ocupado. Eu vi um pastor pregando aqui um dia desse que ele tem uma mania de orar, ele e a esposa dele, né? E quando um está orando, o outro não bate nem na porta lá para não atrapalhar. Não estou lembrado qual foi o pastor. Ou desculpa, eu não sabia que estava orando. Porque é o nosso momento com Deus, irmãos. É a hora de nós chorarmos. Nós não podemos ter vergonha de chorar diante de Deus. Vamos orar, vamos falar e a resposta virá. Porque só o Senhor é o nosso Deus. Então é muito importante, né? Olha que coisa interessante. Outra coisa, não há benignidade. O que quer dizer essa palavra benignidade? É a palavra amor. Ninguém deseja o bem dos outros. É aquilo que eu falei. Se a minha barriga está cheia, do meu amigo do lado vai ficar vazia. A alimentação está escassa. Eu estou com, vamos dizer, 1 quilo de feijão aqui. Eu cozinho 1 quilo, como eu e minha família, e guardo o outro resto para mim comer amanhã. E o meu irmão que está do lado aí, como é que fica? Problema dele não é problema não. Não é problema dele, não. É problema nosso também. Sabe por quê? Nós temos que viver o hoje, o agora. Por que não o passado? Porque o nome já disse, passou, ficou. O que você fez ou deixou de fazer, ficou. O futuro, não adianta a gente querer pensar em futuro, sabe por quê? O nosso futuro está nas mãos do Senhor. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. O nosso futuro não pertence a nós. Então não há benignidade, ninguém deseja o amor dos outros. No Salmo 63, no versículo 3, o rei Davi já dizia, a tua benignidade é melhor do que a vida. Os irmãos já viram. Se vocês quiserem ter um exemplo, não precisa ir muito longe, não. Vai ali, naquela triagem do nosso hospital ali. Tem uma porção de gente deitada no banco lá, mendigo, uma porção de coisa. Aí chega um prato de sopa lá, 2 pratos de sopa, ou uma come cheia de sopa. Aqueles que vão pegando na frente vão comendo. Mas tem uns que pegam 2 ou 3, a gente pensa que é para eles. Não é, meus queridos. Eles já sabem que mais tarde vai chegar alguém e vai procurar aquela sopa.
Ele poderia falar, não, eu estou aqui, o cara não vê problema dele. Mas sabe o que é isso? É um amor sincero. E aonde nós vamos encontrar mais amor e mais sinceridade são no meio das coisas pobres. Não vou dizer com isso nós sejamos pobres. Por que nós não sejamos pobres? Porque Deus não nos quis fazer ficarmos pobres. Por isso Ele deu fartura para nós. Mas para nós, abrimos para com os nossos irmãos. Então é muito interessante esse problema de amor, problema de benignidade. O apóstolo Paulo adverte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, assim como o Senhor vos perdoou. Onde é que está escrito isso, pastor João? Lá em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 13. Nós temos que suportar o nosso irmão. Não tem jeito, porque se não for assim, não vai ter condição de se fazer nada. E o pior de tudo, irmão, o pior de tudo, não há o conhecimento, está vendo? O mundo não conhece a Deus. Onde é que está escrito isso, pastor João? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e no versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conhece por sua própria sabedoria, e aprove a Deus salvar os que crerem pela loucura de quê? Olha, todo mundo chama ele de maluco, né? Pela loucura da pregação. E se nós ficarmos calados? Quem vai pregar por nós? A Bíblia nos adverte: se vocês se calarem, o que vai acontecer? As pedras clamarão em seu lugar. No meu não vai não. No meu não vai clamar. Porque olha o que o Senhor me deu: uma voz para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu era guri, tinha lá meus 14, 15 anos, nós ganhávamos a oportunidade. Primeira coisa que a gente falava: eu saio das igrejas com a paz do Senhor. Quero dizer para os meus irmãos que eu estou alegre, porque Jesus Cristo me salvou, me batizou nas águas e me selou. Olha a diferença: batismo nas águas e selo com o Espírito Santo. São 3 promessas que nos dão o direito de proclamar a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos revestidos, me salvou, me batizou nas águas. Para que esse batismo nas águas? Purificação do pecado. E selou com o Espírito Santo, de acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, para que vós tenhais poder, não tenhais medo de proclamar a pregação do Evangelho do Senhor. Então, por isso que o mundo às vezes nos chama de louco. Esse pessoal é um louco. Ou está chuva, ou está sol, ele sai por aí a pregar, e vamos pregar, e vamos pregar, e vamos pregar, e o nome do Senhor será glorificado através da nossa passagem aqui na face da terra. Então, meus queridos, e o pior disso tudo, que no mundo não há o conhecimento da palavra de Deus. Mas, voltando já para terminar, né, voltando ao profeta Oséias, ele ainda continua profetizando e dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Está no versículo 4. Versículo 4. Desse livro que nós lemos do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E para se ter a vida eterna, é preciso conhecermos a Deus. Onde é que está escrito isso, pastor João? Lá no livro de João, capítulo 17 e no versículo 3. E ele diz assim, ó: crescei na graça e no conhecimento. Segundo Pedro, capítulo 3 e no versículo 18. Então, quanto mais a gente conhecer a obra do Senhor, mas nós vamos trabalhar para o nome do Senhor. E para terminarmos, porque as nossas horas já começaram a disparar, né? Crescer no conhecimento e na verdade. Conclusão: por que não evitar a destruição total do nosso Brasil? Está vendo? Ensinando que Cristo é o Senhor e Salvador, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Como eu falei no começo, Deus amou o mundo e o Brasil pertence ao mundo criado por Deus. Então cabe a nós, primeiramente, salvar o nosso Brasil. Uma vez os discípulos perguntaram: e aí, vamos pregar até onde? Só em Jerusalém? O que Jesus falou? Não só não. Samaria, Judéia e por aí vai. Aí apareceu nós. Não tínhamos direito a nada, mas a misericórdia do Senhor nos resgatou e nos trouxe para o aprisco chamado o aprisco de Deus. E ninguém tira nada disso
se não for nós mesmos. O Senhor não quer ninguém fazendo nada para Ele obrigado. Tudo para fazer para o Senhor é com amor, dedicação, honestidade, alegria, prazer. Então, vamos evitar ele. Sabe por quê que nós temos que fazer isso? Só Ele, só Jesus pode dar jeito nesse nosso Brasil. Aí os irmãos podem até perguntar, ué, mas pode? Pode. Como, pastor? Intercedendo por Ele com a oração do justo. Quando eu digo oração do justo, é a nossa oração. Vocês já ouviram falar na oração do justo? Está lá no Salmo 20. A oração do justo. Olha que oração bonita, irmão. O versículo 6, 7, 8. O 6 diz assim, ó. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalo, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. É o que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja Brasil para Cristo. E o versículo 8, que é o mais bonito, eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Para que nós vamos nos levantarmos de pé? Para que nós vamos ficar de pé? Sabe para quê, meu irmão? Para dizer que o nosso Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu estou gostando de ver o despertamento que a nossa pastora está fazendo com a nossa igreja. Na sexta-feira, na vigília, foi uma coisa fora de série. Parecia, eu não sei se a igreja subiu, eu não sei se o céu desceu, eu sei que era para terminar meia-noite, nós passamos direto glorificando a Deus. E a gente olhava para os irmãos, tinha irmão que nem conseguia nem falar, era pulando, era balançando o braço, levantando os braços, e o poder de Deus se manifestando em nosso meio. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe, e vamos continuar, e conte com o pastor João, na sua humildade, para juntamente com vocês, nós ganharmos o Brasil para Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade que Tu me deste. Eu creio, Senhor, que eu tirei do fundo do meu coração. Confesso, ó Pai, que já estava com um pouco de saudade de estar na Tua casa fazendo a Tua obra. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado pelos nossos irmãos que juntamente conosco, Pai, ajuda-nos a realizar a Tua obra. Nós estamos começando aqui no Gama, mas a nossa meta, Pai, é levar o Brasil para Cristo. Por isso, alivia a dor de cada um, que tem dor nas pernas, que tem dor na coluna, que tem dor para tudo quanto é lado, mas não desanima nunca de realizar a Tua obra. Muito obrigado, eu te louvo e te digo, Senhor, eu te amo do fundo do meu coração. Guarda-nos até o último dia da nossa vida, para que nós possamos um dia reunirmos todos aqueles que já partiram diante de nós, mas primeiramente nós queremos ver a face de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está falando muito em ganhar almas para o Senhor. Nós não estamos se importando, não é? De perder tudo que nós temos para entregarmos ao Senhor. E a nossa pergunta essa noite: quem quer deixar hoje tudo que deixou para trás e seguir a caminhada que Deus colocou em nossa mente de fazer a obra do Senhor, não importando a necessidade? E a minha pergunta, ela é muito fácil. Por um acaso, o Senhor trouxe alguém para ouvir a palavra do Senhor, que ainda não pertence a igreja nenhuma e que hoje gostaria de fazer parte do nosso ministério, da nossa igreja? Levante a sua mão. Se tem alguém, levante a sua mão. A igreja irá interceder por ti. A igreja orar para o Senhor, perdoar os teus pecados, assim como perdoou os nossos, e nos levará um dia a encontrarmos com o nosso Deus. Tem alguém? Se não tem, alguém desviado também? Não tem? Que Deus lhe conceda outro domingo, para que venha continuar ouvindo a mensagem do Senhor, porque cada dia o Senhor traz um ungido dele para trazer uma mensagem, e eu tenho certeza que tudo que é falado em cima deste púlpito é dado pela autorização do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.